Pegue a Bíblia na tua mão. Abra no livro de Apocalipse. Vá lá no final da Bíblia, no último livro da Bíblia. Apocalipse. Pode ir lá no capítulo 20. Capítulo 20 de Apocalipse. Hoje eu quero ensinar para você algumas coisas concernentes à volta de Jesus. Amém? Quarta-feira eu comecei a falar aqui e falei que hoje iria dar continuidade. Quarta-feira foi maravilhoso, pessoas se rendendo a Jesus, consertando suas vidas, enfim. Eu vou dar uma recapitulada rapidinho, só para quem não pôde estar, poder situar-se aqui direitinho, para você poder compreender, em nome do Senhor Jesus, a palavra de Deus. Abra no capítulo 20, tá? Eu vou falar muitas coisas. Esse capítulo 20 você não vai acompanhar aqui no telão, que talvez eu leia bastante a respeito do mesmo, mas vou mostrar aqui para vocês alguns outros versículos de apoio à mensagem de hoje, em nome do Senhor Jesus. Levante sua mão direita, feche os olhos, faz uma oração assim comigo. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que o meu coração seja sensível para ouvir a tua voz neste momento. Diga, fala comigo, meu Deus, através da tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Como será a vinda do Senhor Jesus? A Bíblia Sagrada nos dá uma ideia de como vai acontecer, tá? A Bíblia nos dá uma ideia, nos dá uma nuance de como será a vinda do Senhor Jesus. E eu quero que você procure prestar bastante atenção mesmo. Eu não sou o dono da verdade, o dono da verdade é o Senhor Jesus, amém? É o Senhor Jesus. Nós vamos procurar passar para você, mais ou menos, numa ordem cronológica, digamos assim, como acontecerá então a volta do Senhor Jesus. Antes de eu ler com vocês aí o Apocalipse 20, eu quero colocar no telão aqui 1 Tessalonicenses, ou melhor, 1 Apocalipse 3:10. Vamos lá. Leiam comigo, por favor, em nome de Jesus. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Bem, na quarta-feira eu mostrei que provação era essa. Nós falamos aqui a respeito das trombetas de Deus que irão tocar. Sofrimentos terríveis que haverá nesse mundo, não para aqueles que hoje servem a Deus, que são de Deus, mas para todos quantos não querem compromisso com Jesus. Não querem compromisso. Eu falo de compromisso porque Deus procura, o Senhor Jesus procura pessoas que queiram compromisso. Por isso que você vê a Bíblia Sagrada sempre falando de uma palavra chamada aliança. Aliança quer dizer compromisso. Você tem um compromisso, você tem uma aliança com alguém, então você tem um compromisso com alguém, e Deus quer pessoas que tenham compromisso, naturalmente, com Ele. Ora, Deus, o Senhor Jesus quem disse isso, tá? Ele quem disse isso, que há de guardar da provação que virá sobre o mundo inteiro. Como que Deus vai guardar os seus dessa provação que virá sobre o mundo inteiro? Aí vem 1 Tessalonicenses
capítulo 4, verso 16. Aí você anota para depois você sublinhar. Leiam comigo, por favor. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então preste atenção. Essa será a vinda do Senhor Jesus para arrebatar a sua igreja. Não será aquela vinda que você vê na Bíblia, aquela volta do grande julgamento, que todos verão ao Senhor e serão julgados e tal. Nós vamos falar a respeito disso daqui a pouquinho. Esta daqui não. Essa é a do arrebatamento. Só que antes do arrebatamento haverá ressurreição dos mortos em Cristo. Suponhamos que isso aconteça hoje. Suponhamos que aconteça hoje. Então os que morreram em Cristo, morreram seguindo Jesus, morreram fiéis ao Senhor Jesus, morreram com a vida nas mãos do Senhor Jesus, ressuscitarão primeiro. Amém? Já estarão com o Senhor Jesus. Em seguida, 17. Leiam comigo. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos o quê? Arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Digam graças a Deus. Então, arrebatamento da igreja, onde o Senhor Jesus disse, lembra, 2 estarão num campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Então pessoas vão começar a desaparecer, a sumir. Desaparecer. Do nada. E chegarão, obviamente, à conclusão que essas pessoas que começaram a desaparecer só são pessoas de Jesus, pessoas que eram fiéis a Jesus, pessoas que andavam com Jesus. É o arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja. Então acontecerá o arrebatamento da igreja. Os que morreram em Cristo ressuscitam primeiro para o encontro do Senhor nos ares, e depois nós, os que ficarmos, seremos arrebatados com o Senhor Jesus. Então por isso que eu falo, nós temos que ir em frente até Jesus voltar. Se morrermos antes, já garantimos a salvação. Amém, pessoal? É assim que tem que ser. A gente tem que garantir a nossa salvação, garantir a vida eterna. Porque a gente não sabe se vai morrer hoje, se vai morrer amanhã. Pode não acontecer o arrebatamento hoje, mas pode acontecer a minha morte e a tua também. Amém? E não adianta. Não tem gente que bate 3 vezes na madeira, isola. Não adianta. Que a morte, quando é a hora de chegar, chega mesmo e acabou. Não é assim, pessoal? Sim ou não? Não tem como fugir. Então presta atenção. Quando aconteceu o arrebatamento da igreja, aí virá, melhor dizendo, esse período da grande tribulação. O período da grande tribulação, onde há de manifestar-se nesse mundo 2 personalidades ou 2 grupos, tá? Que a Bíblia chama de besta. A besta que emerge da terra e a besta que emerge do mar. Uma personalidade religiosa e outra política. Lideranças que hão de se manifestar sob o domínio do anticristo, que é o dragão, que é o diabo, a antiga serpente que a Bíblia fala. Aí virá aquele período que nós já lemos, já ensinamos aqui para você, onde aquele que quiser comer, que quiser adquirir qualquer coisa, esse então terá que aceitar receber a marca da besta. Terá que aceitar receber então a marca, o número da besta, na sua mão ou na sua fronte, o 666. A Bíblia fala a respeito disso, está escrito isso, só para você não achar que é coisa da nossa cabeça. Deixa eu só, está aqui, ó.
capítulo 13, verso 16. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca. Vai convencer as pessoas, vai convencer a pessoa de aceitar. Certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria: aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Então eu expliquei aqui rapidamente. 666, o que quer dizer? 6 é o número do homem. O homem foi formado no 6º dia. 6, o número do homem. 3 vezes Deus é Pai, é Filho e é Espírito Santo. 666, o homem que se faz Deus, é o anticristo, o homem que se coloca no lugar de Deus e que vai querer dominar exatamente de Israel, de Jerusalém, o lugar santo, o lugar sagrado que Deus escolheu. Presta atenção. Então acontecerá nesse período isso: aqueles que quiserem ou tentarem ser salvos nesse período, porque isso vai acontecer. Haverá pessoas que, quando acontecer o arrebatamento da igreja, vamos supor, você está ouvindo eu falar disso aqui, eu estou aqui pregando para você, de repente eu desapareço e você fica. Amém, pessoal? Hã? Não, estou perguntando, poxa. Eu desapareço, você fica. Você vai ficar, pessoal? Você vai junto, amém? Mas vamos supor que algumas pessoas fiquem. Vamos supor que algumas pessoas fiquem. O que você acha que vai vir na cabeça dessas pessoas? Primeira coisa, o desespero. Fiquei. Amém? Fiquei, porque já sabe. Quem não souber disso vai pensar o quê? Ah, ET, veio de outro planeta, levou as pessoas. Por isso que o diabo cria essas coisas, pessoal. Tudo visando esse período, para ninguém mais achar que, está entendendo? Não teve nada disso, que arrebatamento que, né? Ora, então haverá muitos cristãos que vão ficar, que não serão arrebatados. Pessoas que andam no erro, na verdade, pregam Jesus, mas não vivem o que pregam, estão na igreja, mas não tem compromisso com Deus, coisa nenhuma. Enfim, sabe aquela pessoa que não tem compromisso? Não, se der eu vou, se não der eu não vou, tal. Não, primeiro as minhas coisas, se der tempo eu faço as coisas de Deus também, mais ou menos isso. Essas pessoas certamente vão ficar, mas muitas delas vão de repente cair em si. Meu Deus, e agora? Como é que eu faço? E para ser salvo? Aí não vai ter que aceitar, não vai poder aceitar receber a marca de quem? A marca da besta. Aí é onde muitos vão ter que pagar com a própria vida para serem salvos. Jesus já pagou com a vida dele para nós termos a salvação. Quem não aceitar hoje, na grande tribulação, vai ter que pagar com a sua. Amém? Vai ter que pagar com a própria vida para ter a salvação. Melhor agora. Amém, pessoal? Melhor agora. Melhor agora. Nesse período também há de chegar um tempo que o Senhor Jesus há de lançar essas duas personalidades ou grupos, que são as duas bestas, já no inferno, ou melhor, no lago de fogo. Aí eu começo a ler com você o capítulo 20 aí, para a gente não se estender, que eu quero pregar em menos de 5 horas. Vamos lá. Não, sério, capítulo 20, veja aí comigo. Diz assim: então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou quem? Quem, pessoal? O dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem
os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Veja comigo o versículo 4. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade para julgar. Vi ainda as almas, olha aqui o que eu disse, as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. Ou seja, então haverá pessoas que vão ainda tentar no período da grande tribulação o quê? Pregar a palavra de Deus. Poxa, pessoal, se arrependa e tal. Por quê? Porque depois do arrebatamento, não é que acabou completamente a chance, mas vai ter que pagar com o quê? Com a vida, pois. Porque posteriormente virá o grande julgamento. Posteriormente virá o grande julgamento. Então haverá pessoas que vão querer ainda pregar a palavra de Deus, que vão querer ainda aceitar Jesus como Senhor. Está aqui. Então João já viu alma de decapitados. Pessoas foram decapitadas por causa do nome de Jesus, porque aceitaram Jesus, porque quiseram ainda falar de Jesus, não aceitaram receber a marca da besta. Amém, pessoal? Preferiram morrer de fome. Não como nada, não compro nada, mas não aceito a marca da besta. Está entendendo, sim ou não? Então são essas pessoas aqui, da grande tribulação também. Ué, e nós, bispos? Se nós fizemos parte já do arrebatamento da igreja, já estamos com quem? Já estamos com Jesus. Amém, pessoal? E essas pessoas se reunirão a nós outros, vão estar conosco também. Está claro o que eu estou dizendo? Sim ou não? É a primeira ressurreição. Quando você vê primeira ressurreição, não quer dizer que houve duas. A primeiro para os salvos e depois para aqueles que serão da grande tribulação. Quando fala primeira ressurreição, ou seja, é a ressurreição da salvação. A ressurreição posterior que eu vou ver aqui com você, vai ser a ressurreição para o inferno, para o terror eterno, que nós já vamos ver. Está dando para acompanhar, pessoal? Nome de Jesus? Vamos lá. Diz aqui, onde que eu parei? Versículo 5 agora. Os restantes dos mortos não reviveram, até se completassem os 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição. Vejam que bacana comigo, versículo 6, por favor. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem o que? Autoridade. Bicho, o que é segunda morte? É o lago de fogo, eu já vou mostrar para você. Segunda morte é sofrimento eterno. Esse negócio de dizer assim, não, morreu, acabou. Não. Morreu, acabou. Acabou nada, começou. Ou começou a vida eterna, ou começou a morte eterna. Ou começou o prazer eterno, ou começou o sofrimento eterno. Não troque a tua eternidade por momentos de prazer nessa vida. Amém? Estou falando para você e estou falando para o Gerson também, para mim também. Graças a Deus. Continuando diz, então bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Olhem para mim, por gentileza, em nome do Senhor Jesus. Então, quando isso acontecer, o Senhor Jesus vem. Satanás foi amarrado, o dragão foi amarrado, Satanás foi amarrado, está aprisionado nesse período. Então Jesus vem e tem um reinado com todos nós, dos 1000 anos, aqui neste mundo. Por isso que a Bíblia diz, no próprio livro de Apocalipse, fala ao vencedor, o que guardar a minha palavra até o fim, o que guardar as minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Amém? Que nações? Lá em cima? Não, aqui.
Mas 1000 anos, bispo, pensa comigo. Eu já mostrei para vocês lá no livro de Salmos, está escrito, e Pedro ratifica. Para Deus, 1000 anos são como... Quantos dias, pessoal? Um dia. E um dia como 1000 anos. Não está escrito na Bíblia? Para Deus, 1000 anos como um dia como 1000 anos. Então o tempo de Deus difere do nosso. E ainda que fosse o nosso tempo, Cronos, o tempo de Deus é o Kairos, o nosso é o Cronos. Ainda que fosse o nosso tempo, 1000 anos, vamos estar salvos, meu amigo. Sim ou não? Vamos estar salvos, reinando, dominando tudo, tranquilo, sem problema. Mas eu estou falando isso porque 1000 anos para Deus é diferente de 1000 anos para nós. Amém, pessoal? Continuando aqui. Quando, porém, versículo 7, se completarem os 1000 anos, esse tempo aí determinado por Deus, Satanás será o quê? Solto da sua prisão, e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Meus amados, mesmo com o reinado do Messias aqui, haverá ainda pessoas que se deixarão persuadir, convencer pelo diabo, e vão se unir ainda ao diabo para pelejar contra o Senhor Jesus, contra os de Deus, contra Israel. Diz aqui, ó: marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Que acampamento dos santos é esse? Que cidade querida é essa? Jerusalém. Amém, pessoal? É lá. Lá é um lugar muito especial, muito, muito especial. Eu pretendo um dia realizar na nossa igreja uma caravana à Terra Santa, para que você possa ter o privilégio de pisar naquele lugar. É um lugar diferente de qualquer outro que você possa imaginar. Quem vai lá como turista, eu penso que até se decepciona, mas quem vai lá no espírito é uma renovação. Já tive a oportunidade de ir inúmeras vezes. É um lugar diferente dos demais, um lugar de Deus. Então por isso haverá a última batalha que haverá nesse mundo, a batalha do Armagedon. Existe em Israel um lugar chamado Vale do Armagedon, mas é um lugar imenso. Pensa num lugar grande, num vale grande. Eu já estive lá, o Vale do Armagedon, onde acontecerá. Então o diabo vai conseguir reunir inúmeras pessoas. Diz aqui: marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, o que? Fogo do céu e os consumiu. Pronto. Ou seja, Jesus vai resolver no momento, não vai ter peleja, não vai ter estresse. Não é assim que fala? Não vai ter estresse, meu amigo. Pronto, vai só determinar e acabou. Aí diz aqui, ó, versículo 10: o diabo, o sedutor deles, foi lançado para onde? Dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram, já falei para você, não só a besta, como também o que? O falso profeta. A besta e o falso profeta, aquela que emerge da terra e é do mar, que você vê no capítulo 12 e 13. Então o diabo sedutor deles foi lançado para dentro do lago do fogo e enxofre, onde já se encontra não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados dia e noite pelo século dos séculos. Ou seja, quem vai para o lago de fogo e enxofre será o que, pessoal? Atormentado algumas horas do dia, amém? Não, atormentado o que? Dia e noite, pelo século dos séculos. Não vai ter fim. Sofrimento que não vai ter fim. Aí você vai dizer: não, bicho, mas isso aí, o senhor acabou de ler, isso aí é para o falso profeta, para outra besta lá, que é uma besta mesmo, na verdade.
para o dragão, para o sedutor deles que foi lançado, é para eles. Vamos ver aí, no versículo 11. Depois de tudo isso, depois da grande tribulação, do reinado de Cristo, no período chamado 1000 anos, mas só Deus sabe o tempo, ao seu tempo qual é, realmente, amém pessoal? Em nome de Jesus. Depois de então, arrebatamento, grande tribulação, pessoas sendo decapitadas, tendo que pagar com a própria vida se ainda quiserem Jesus, ter direito à salvação, depois desse reinado de 1000 anos, tudo isso nós que seguimos a Jesus já estaremos com Deus. Quem compreende o que eu estou falando em nome de Jesus? Já estaremos com Jesus, amém pessoal? Para sempre. Aí vem, você lembra que diz que os demais que morreram só havia ressuscitado quem? Quem morreu com Jesus. Quem não morreu com Jesus não ressuscitou. Eu li para você aqui. Agora sim vem o grande julgamento. Todos os salvos já estão com quem? Com Jesus. Fala com firmeza, eu vou perguntar de novo. Todos os salvos já estão com quem? Com Jesus. Para a vida eterna, prazer eterno, alegria eterna. Versículo 11, agora veja comigo, capítulo 20, verso 11. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, aqui estão os demais, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram o quê? Julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Olhem para mim, por favor. Fixe os seus olhos em mim, por gentileza. Deus é justo juiz, amém? Deus é o justo juiz. No dia do grande julgamento, talvez você pense assim, ó bispo, essas pessoas pode ser que elas tenham chance, que elas tenham uma oportunidade ainda. Não. Quem não participou, ou do arrebatamento, ou não morreu em Cristo Jesus, ou ainda que na grande tribulação, não tenha querido receber a marca da besta, quis ser fiel a Jesus, enfim, os judeus naturalmente vão ter o direito a essa salvação, que vão reconhecer Jesus como Messias depois de verem os acontecimentos, é óbvio. Ora, depois de tudo isso, depois de Satanás ser lançado no lago de fogo e enxofre, onde já se encontram a besta e o falso profeta, acontecerá esse grande julgamento. Aí todos os demais, Deus vai fazer questão de mostrar, já que Ele é justo, para que ninguém tenha como argumentar, Deus vai mostrar a cada um por quê. Por que ela não está sendo salva? Por que ela não está sendo salva? Bicho, da onde o senhor tira isso? Eu vou acabar de ler e eu vou mostrar para você ver que eu não estou inventando. Veja o versículo 13 comigo. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Você não foi olha, essa turma aqui, ó, está tudo no inferno. Não, um por um. Aí você vai dizer assim, bicho, você acha que Deus vai perder tanto tempo assim? Já disse para você, para Deus 1000 anos, como se fosse um dia como se fosse 1000 anos. Então um por um, por quê? Porque Deus é justo. Versículo diz, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Versículo 14, então a morte e o inferno
foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, ou seja, todos os mortos e até os que já estavam no inferno. Você vê que o inferno não é o pior, não. O inferno não é o pior, não. A pessoa morre desprezando a Deus, não quer nada com Deus, ela morre, ela está no inferno. Já é um lugar de sofrimento, mas não é o pior. O inferno é só a antessala, só para esperar. Dá para você imaginar isso, meu amigo? Que está aqui, ó. A morte e o inferno foram lançados dentro do lago do fogo. Quem já está lá no lago do fogo? Pela ordem aqui, a besta, o falso profeta, e já está quem lá? O dragão, a antiga serpente, Satanás. Aí imagine as pessoas sendo lançadas para lá. Eu quero fazer parte do que vai ter como líder o Senhor Jesus. Amém? Para sempre. Não o diabo. Você imagina o ódio do diabo. O que não vai fazer no século dos séculos com essas pessoas. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Não falei para você que a segunda morte é o lago de fogo? Ou seja, é a morte que não morre, é a morte eterna, é o sofrimento eterno. Versículo 14, ou versículo 15. E se alguém não foi achado inscrito aonde? No livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago do fogo. Por isso que Deus vai fazer questão de chamar um por um. Olha, eu vou abrir aqui o livro da vida para você ver que o teu nome não está aqui. Você não fez por onde? Você em vida não fez por onde? Garantir o teu nome no livro da vida, garantir tua salvação. Você não fez por onde? Por isso que você não está sendo salvo. Mas quem disse que esse grande julgamento será para lançar os ímpios no inferno? Você já leu o livro de Judas? Não os Iscariotes. Não é Judas que traiu Jesus, não. O outro Judas, discípulo de Jesus. Antes do livro de Apocalipse tem o livro de Judas. Volta um pouquinho aí, por favor. Antes do livro de Apocalipse é o livro de Judas. É um livro muito interessante. Lê ele depois com atenção. É um capítulo só, mas é muito interessante. Muito bacana, muito forte. De repente você lê tantos livros, lê a Bíblia. Amém, pessoal? Lê a Bíblia. Não é que eu não leia, eu até leio outros livros cristãos e tal, enfim. Mas o que eu leio mesmo é a Bíblia. Amém, pessoal? Eu leio a Bíblia, eu leio a palavra de Deus. Livro de Judas, capítulo 1, é o único capítulo mesmo, verso 14, versículo 14, versículo 14, esse tem aqui, está aqui no telão, ó. Quem tiver sem a Bíblia, você pode acompanhar aqui. Judas 1,14 diz assim: quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre suas santas miríades. Não fala ali no grande julgamento que ele vem? Jesus veio então e destruiu o diabo e os seus. Mas ele não vem só, ele vem com as suas santas miríades. Miríades figura um grande número indeterminado de pessoas. Pode ser pessoas, pode ser anjos, enfim. Você vai encontrar essa palavra miríades em algumas vezes na Bíblia. Aqui no caso, ele vem para o grande julgamento. Quem disse, bispo? Vamos ver aí. Para exercer, olha o versículo 15, está aí no telão também. Para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram,
e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Meus amados, olha aqui para mim, por favor. Aqui está falando o que nós estávamos lendo lá. Você está acompanhando, sim ou não? Do grande julgamento. Por isso que eu falo que as pessoas que estavam ali, que ressuscitaram diante daquele trono branco, para elas não há salvação. Que o grande julgamento não era para, você está absolvido, você não. Não, é isso daqui, está falando disso aqui, para tornar convictos todos os ímpios. O que quer dizer isso? É para dizer o seguinte: fulano, vem cá, vou mostrar para você agora por que você está indo, por que você vai ser lançado no lago de fogo. Olha quem foi você, olha aqui tua vida. Aí Deus vai passar diante de cada um como um filme. Você está vendo aqui, às vezes que você me desprezou, às vezes que você blasfemou, às vezes que você preferiu o vício, preferiu a prostituição, preferiu outras coisas a estar comigo. Aqui. Então a pessoa vai estar convicta do que? Realmente eu não fiz por onde. Eu medi tanto esforço para estar na presença de Jesus. Coisa que me deixa, não vou nem falar isso que eu fico nervoso até. Fala? Não, tem que falar. Eu vejo pessoas, às vezes da igreja, fazem esforços para tantas coisas, mas para as coisas de Deus, ela não move às vezes uma palha. Move uma palha. Não move para outras coisas, não tem tempo ruim. Para as coisas de Deus, para as coisas dela, pegar cedo tal, para as coisas de Deus, é sempre depois. Para exercer juízo contra todos e fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Você está entendendo, sim ou não? Esse grande julgamento é só para mostrar por que o ímpio está indo para o lago de fogo. Porque os salvos já estarão com Jesus. Eu quero fazer parte desse, e você? Sim ou não, pessoal? Em nome de Jesus. Só para fechar aqui, veja o versículo 16. Os tais, só para você entender, quem é essa turma, bicho? Os tais são murmuradores. Quantos só vivem murmurando? É na verdade, murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. Segundo as suas paixões. Cuidado em nome de Jesus com o que você tem praticado, com o que você tem feito. Andando segundo as suas paixões, a sua boca vive propalando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros por motivos interesseiros. Sabe aquela pessoa que fica bajulando os outros, mas quer algo por trás? É na verdade, no fundo não é nada daquilo. Está elogiando porque quer ganhar alguma coisa em troca. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. Ele está dizendo: vigiem contra essas pessoas, cuidado. São esses os que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. Cuidado com aqueles que às vezes tentam te contaminar, às vezes até dentro da igreja. Cuidado. Em nome de Jesus. Cuidado com aqueles que usam da sensualidade para querer levar você ao pecado, para você não tornar-se igual a ele e fazer parte do grande julgamento. Não queira estar diante do trono branco. Queira, se já morto, ressuscitar para a salvação, ou se vivo, ser arrebatado com Cristo. Amém? Queira isso. Como é que eu faço isso, bispo? Se esforça. Jesus disse: o reino dos céus é tomado por esforço. Se esforça para se desviar do mal, se esforça para se desviar do pecado, se esforça para dizer não para o mundo e dizer sim para Jesus.
Assuma um compromisso com Jesus de vida. Porque Jesus falou tudo isso para João e no final ele disse assim: João, escreve tudo isso porque essas palavras são fiéis e são verdadeiras. Ou seja, elas vão se cumprir. Elas vão acontecer. Amém? Elas vão acontecer. Eu sei que esse tipo de mensagem não é o que muitas pessoas na igreja gostam de ouvir. Eu sei o que as pessoas estão procurando ouvir hoje em dia. Eu sei do que as pessoas estão indo atrás hoje em dia nas igrejas. Você sabe que eu vou em muitas igrejas pregar, orar, cantar, enfim, vou como preletor, vou como fazer culto de libertação, vou como cantor, enfim, vou em um monte por aí. Eu sei o que as pessoas querem, mas é isso aqui que você tem que ter consciência. Você pode querer ser abençoado, não tem problema. Você pode querer prosperar com Deus, não tem problema. Você pode querer conquistar tudo que você quiser nessa vida, não tem problema. Mas conquiste a tua salvação. Amém? Porque se você perdê-la, esquece. Não tem volta. Se você morrer sem salvação, não tem volta. Entende o que eu estou falando, pessoal? Em nome de Jesus, se você morrer sem salvação, não tem. Acabou. Não, bicho, mas aí eu posso reencarnar? Não existe isso. Hebreus 9:27. A homem está ordenado morrer uma só vez. Depois disso vem o juízo. Acabou. Uma vez só. É uma vida só que você tem. É uma só. É aqui. É aqui que você decide para onde você vai. É aqui, em 50, 60, 70, 80, 90, 100 anos, que você decide a tua eternidade. Onde ela vai ser? Se no lago de fogo ou se na glória com Cristo. Fiquem todos de pé, por favor, em nome de Jesus, eu peço. Eu espero ter conseguido explicar. Você conseguiu entender? Em nome de Jesus? Sim ou não? Espero que você tenha entendido. Em nome de Jesus. A palavra. E que você guarde o teu coração, a tua vida, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Eu quero suplicar a tua misericórdia para conosco agora, Senhor. Sim. Suplicar a tua misericórdia, porque nós não queremos estar diante daquele grande trono branco. Porque todos que estarão ali não terão um advogado para interceder por eles. Porque o advogado, que é o Senhor Jesus, já estará com os seus para sempre. Aleluia.